Imagine a seguinte cena. Você está andando pelas ruas tranquilas de sua cidade em uma tarde ensolarada. O cheiro de salgados, assando no forno, invade o seu nariz. A fome aperta. Uma senhora simpática, com um sorriso no rosto, oferece a você uma empada, recheada, quentinha, deliciosa. Você compra, agradece e come, elogiando o tempero caseiro. Parece uma cena comum do cotidiano brasileiro, não é? Mas e se eu te dissesse que, naquele exato momento, enquanto você saboreava aquele lanche, você estava, na verdade, participando de um ritual macabro? E se eu te dissesse que o recheio daquela empada era carne humana? Isso não é um filme de terror de Hollywood. Isso não é uma lenda urbana antiga. Isso aconteceu aqui, no Brasil, em Pernambuco. E o mais aterrorizante, muitas pessoas comeram, elogiaram e pediram mais. Sejam bem-vindos à escuridão. Eu sou o narrador do Curiosidades Ocultas Brasil. E hoje, nós vamos descer até o porão da loucura humana para desvendar o caso mais grotesco da última década. A seita dos canibais de Garanhuns. Tranque as portas. O horror é real. Garanhuns, agreste de Pernambuco, uma cidade conhecida pelo seu clima ameno e festivais de inverno. Mas em 2012, o frio da cidade foi substituído por um calafrio que percorreu a espinha de todo o país. A polícia descobriu uma casa comum, num bairro comum. Mas o que havia no quintal daquela residência reescreveu os limites da perversidade humana. Para entender esse pesadelo, precisamos conhecer os três protagonistas dessa tragédia. Não eram monstros debaixo da cama. Eram Jorge Beltrão Negromonte da Silveira, Isabel Cristina Pires da Silveira e Bruna Cristina Oliveira da Silva. Um triângulo amoroso? Eles eram algo muito pior. Eles eram o cartel. Tudo começa na mente quebrada de Jorge Beltrão. Jorge não era um homem iletrado ou marginalizado, da forma que costumamos imaginar criminosos violentos. Ele era faixa preta de karatê, professor de educação física e vinha de uma família de classe média alta. Mas, dentro de sua cabeça, vozes gritavam. Diagnosticado com esquizofrenia paranoide, Jorge acreditava ser um enviado divino. Mas o Deus de Jorge não era benevolente. Era uma entidade punitiva que exigia purificação. Ele criou uma doutrina própria, uma seita que batizou de o cartel. O objetivo, a purificação do mundo e o controle populacional. Para Jorge, certas mulheres eram amaldiçoadas, úteros que geravam ladrões e marginais. E a missão dele, eliminar essas mulheres antes que elas pudessem reproduzir o mal. Mas Jorge não estava sozinho. Ele tinha um magnetismo manipulador. Ao seu lado estava Isabel, sua esposa legal, uma mulher submissa às vontades alucinadas do marido. E, para completar a tríade, entrou em cena Bruna. Bruna era mais jovem, foi acolhida pelo casal e passou a viver com eles como se fosse uma segunda esposa. Eles viviam sob o mesmo teto, dividindo a cama, a comida e a loucura. Jorge escreveu um livro, sim, um livro chamado Revelações de um Esquizofrênico. Nele, ele detalhava seus pensamentos sombrios. Ninguém deu atenção. Ninguém leu os sinais. E enquanto o mundo ignorava os delírios de Jorge, o cartel se preparava para fazer sua primeira vítima. Estamos em 2008. O trio morava em Olinda, na região metropolitana do Recife. A primeira vítima escolhida foi Jéssica Camila da Silva Pereira. Ela tinha apenas 17 anos. Era uma jovem vulnerável, pobre, que andava pelas ruas vendendo doces, carregando sua filha de colo. Jorge, Isabel e Bruna viram em Jéssica a presa perfeita. Eles a convidaram para trabalhar na casa deles, oferecendo teto e comida. Para uma mãe adolescente desesperada, aquilo parecia um milagre, mas era uma armadilha. Jéssica aceitou. Pouco tempo depois, o cartel decidiu que a hora da purificação havia chegado. O relato do que aconteceu naquela casa é perturbador. Segundo os depoimentos, Jorge colocou uma música alta para abafar os gritos. Isabel segurou a jovem, e Jorge, com uma faca,
executou o ritual. Jéssica foi morta na frente de sua própria filha. Uma bebê de pouco mais de 1 ano. Mas a morte não era o fim. Era apenas o começo do ritual para purificar a alma da vítima e absorver sua força. O trio acreditava que precisava consumir a carne. Eles esquartejaram o corpo no banheiro. Parte da carne foi consumida por eles, enguisados e ensopados nos dias seguintes. Até mesmo a pequena filha de Jéssica, sem saber, foi alimentada com a carne da própria mãe. O resto dos ossos foi cimentado nas paredes da casa. E a criança, o trio, assumiu a paternidade. Bruna assumiu a identidade de Jéssica perante a sociedade. E a menina passou a ser criada por eles como se fosse filha deles. Por anos, eles viveram com esse segredo emparedado, até decidirem se mudar para Garanhuns. Anos se passaram. O trio agora vivia em Garanhuns. O dinheiro estava acabando. A loucura, porém, estava mais forte do que nunca. Jorge dizia ouvir vozes. As entidades pediam mais. O cartel precisava agir novamente. Em 2012, eles atraíram Gisele Helena da Silva. Como? Com a promessa de emprego. Uma babá. A história se repetiu de forma cruel. Gisele foi morta, esquartejada, e parte de seu corpo foi armazenada na geladeira. Mas aqui a história toma o contorno mais macabro. Aquele que fez o Brasil inteiro sentir náuseas. Isabel, a esposa, era conhecida na vizinhança por seus salgados. Ela fazia empadas e coxinhas para vender e complementar a renda. Segundo os depoimentos dados à polícia, a carne das vítimas não serviu apenas para o consumo do trio naquela ocasião. A carne humana foi moída, temperada, cozida e usada como recheio das empadas que Isabel vendia nas ruas de Garanhuns. Pessoas compravam, pessoas comiam, pessoas elogiavam o sabor. Eles acreditavam que, ao dar a carne para o povo comer, estariam completando um ciclo de purificação divina. Imaginem a ironia sádica. A cidade procurava por mulheres desaparecidas, sem saber que as evidências do crime estavam sendo digeridas em seus próprios estômagos. Pouco tempo depois, a terceira vítima, Alexandra da Silva Falcão, atraída, morta e devorada. O ritual parecia perfeito. Eles se sentiam intocáveis, protegidos por uma lógica delirante que só fazia sentido dentro daquela casa dos horrores. Mas todo castelo de mentiras tem uma falha. E a falha do cartel foi a arrogância. O desaparecimento das mulheres começou a chamar atenção. Mas o que realmente derrubou o trio foi um erro mundano. Eles usaram o cartão de crédito de uma das vítimas. A família de Gisele rastreou o uso do cartão e chegou até a casa de Jorge. A polícia foi acionada, mas a princípio parecia apenas um caso de estelionato ou sequestro. Quando os policiais chegaram à residência, encontraram a criança, menos a filha da primeira vítima, Jéssica, agora com 5 anos de idade. E foi essa criança, a testemunha inocente de anos de horror, que deu a chave para o inferno. Quando a polícia revistava a casa, a menina apontou para o quintal e disse algo que gelou o sangue dos oficiais. O meu pai enterrou as tias ali. Os policiais começaram a cavar. O cheiro era insuportável. Primeiro, encontraram um corpo. Depois, outro. Restos mortais em estado avançado de decomposição, enterrados, ensacados. Dentro da caça, na geladeira, encontraram pedaços que haviam sido guardados para as próximas refeições. Ao serem presos, a reação do trio chocou ainda mais. Não havia remorso. Não havia choro. Jorge, com uma frieza glacial, explicou tudo. Explicou a seita. Explicou a purificação. Explicou o consumo da carne. Para ele, aquilo não era crime. Era missão. Isabel confirmou a venda dos salgados. Garanhuns parou. O Brasil parou. A notícia se espalhou como um vírus. Os canibais de Garanhuns, pessoas que haviam comprado empadas de Isabel, começaram a passar mal psicologicamente, correndo para hospitais, assombradas pela possibilidade de terem praticado canibalismo. O julgamento ocorreu anos depois. Jorge, Isabel e Bruna foram condenados a penas altíssimas,
que somadas ultrapassam centenas de anos. Os laudos psiquiátricos atestaram que Jorge sofria de esquizofrenia, mas que tinha plena consciência do caráter ilícito de seus atos. Eles sabiam o que estavam fazendo. Hoje, eles estão presos, separados da sociedade. Mas as cicatrizes que deixaram em Garanhuns jamais fecharão. Este caso nos obriga a olhar para o lado mais sombrio da natureza humana. Ele nos mostra que o mal não precisa ter chifres ou viver nas sombras. O mal pode ser o seu vizinho educado. O mal pode estar na gentileza de quem lhe oferece comida. O caso dos canibais de Garanhuns não é apenas uma história de assassinato. É um lembrete de que a realidade pode ser infinitamente mais assustadora do que qualquer ficção. Antes de dormir hoje, verifique se a porta está trancada. E cuidado, muito cuidado com o que você aceita comer na rua. Eu sou o narrador do Curiosidades Ocultas Brasil. Se você teve estômago para chegar até aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho. Nós trazemos o que ninguém mais tem coragem de mostrar. Até a próxima, se houver uma próxima.